Você sabe que a tragédia em Santa Maria marcou muitas pessoas e essa emoção é difícil lidar. A Revista da Cidade fez um especial aqui para você. Como que a pessoa faz para recomeçar? Como lidar com esse tipo de emoção? Como superar a perda de um filho, todos os familiares, né, vivendo esse sofrimento? Pode rodar, VT. As perdas fazem parte da vida. E não há como enfrentar uma perda sem encarar a dor. Uma vida interrompida precocemente é capaz de deixar feridas profundas em quem fica e precisa aprender a conviver com a ausência de quem se foi. E quando esse rompimento não segue a ordem natural das coisas, ou seja, quando um jovem com uma vida inteira de planos pela frente é vítima de uma tragédia, familiares e amigos precisam encontrar forças para o maior de todos os desafios: recomeçar. Mas como buscar forças para superar a dor e seguir em frente? O Revista da Cidade convida você para refletir sobre este tema. Sim, e o Jô Furlan, que é treinador comportamental, já está aqui a postos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista da Cidade. É um assunto muito complicado de falar, de lidar com as emoções, né? Muitas pessoas acabam entrando em depressão porque é uma perda muito significativa, dolorosa. As pessoas levam vidas e até às vezes nem conseguem superar, não é? Sabe que queria estar fazendo essa visita em outro momento, mas um dos grandes desafios que a gente passa a ter é a gente imaginar e separar em dois grupos. O grupo das pessoas solidárias é um país, é um mundo. Eu vi a mensagem do Papa, é um mundo solidário, né? Porque quando a gente está solidarizando, a gente também tem um ente querido que a gente imagina, se eu perdesse um filho, se eu perdesse um irmão. Então, isso gera uma comoção muito forte. E cada situação, cada nova informação faz com que a gente mergulhe mais intensamente nisso. Esse é um grupo. Esse é o grupo que vai sair mais fácil dessa situação, porque a notícia, infelizmente, continua. Então, amanhã, depois, uma semana, um mês, isso continua, outra notícia vai ocupar, às vezes mais triste ou não, mas o que passa a ser, a gente pensa sobre isso. Recentemente eu fui ao cinema e, ao acaso, escolhi um filme, era um filme sobre tsunami, foi em 2004. Quer dizer, faz 8 anos ele não lembra do tsunami, de tudo que foi, né? Das centenas de milhares de vidas que foram ceifadas. Então, o que acontece? A gente tem um grupo de pessoas que está assistindo, queria poder estar dando colo para as pessoas que perderam alguém, porque o que se diz, eu sou médico, eu costumo brincar, não tem muito o que se dizer, às vezes é um abraço, eu tô aqui, tá junto. É só quem está sentindo na pele, né? Para saber. Eu lembro uma vez, eu tomei um fora de um homem, tentando consolar, médico recém-formado, pouco tempo de experiência, e eu falei, olha, o que ele disse? Eu falei para ele, poxa, mas a sua perda, nessa hora eu brinco que para mim era muito importante, se a pessoa acredita em Deus, é mais fácil lidar com isso nesse momento. Sim, trabalhar mais a fé. Trabalhar mais a fé, mas eu falei, olha, eu sei o que você está sentindo. Ele me respondeu claramente, falou, não. O senhor perdeu seu pai? Não, então o senhor não sabe. Então, eu passei a ser muito cuidadoso, né? Quando a gente às vezes quer, sabe, eu sei que você está sentindo, eu perdi um filho, você já perdeu um filho? Então, às vezes, esse momento é um momento de luto, é um momento de dor. O que vai acontecer é o tempo, né? Existem várias fases no processo de morte, a fase que a gente tem a negação, que a gente tem a raiva, que a gente tem a barganha, que a gente tem a depressão e que a gente tem a aceitação, onde é fato, né? Uma nova rotina sem aquela pessoa que a gente amava se torna presente e a gente acaba entrando na rotina. Mas, Jô, como buscar forças para trabalhar essa dor? Nessa hora, eu realmente, eu sou muito sincero para você, como um depoimento como médico. Eu, quando tinha que comunicar a um pai ou uma mãe, ou alguém da família, uma morte brusca, porque às vezes você tem uma pessoa acamada, muito idosa, doente, que a gente sente a perda, mas às vezes foi aquele acidente, foi alguma coisa mais trágica. E eu quando me dirigia, eu acredito muito em Deus, e eu rezava, eu falei, olha, com a graça de Deus essa pessoa vai acreditar em Deus, porque é muito difícil você tentar explicar a perda
de alguém que você ama, ou tentar buscar uma superação sem a compreensão de fé, ou de existe alguma coisa, ou por que isso aconteceu, porque existe. Eu ouvi muitas vezes também a pergunta, um pai bravo comigo, uma mãe brava comigo, dizendo: é injusto, doutor, Deus não devia deixar um pai enterrar um filho. Mas é o primeiro sentimento que vem, né? Que é inevitável. Não, é inevitável. E é porque inverte, o nosso vídeo foi perfeito, inverte a ordem natural das coisas. Sim. Né? A biologia diz que os filhos enterram os pais, né? Não que os pais enterram os filhos, muito menos quando você tem uma série de desdobramentos, coisas que geram desconforto, geram dúvidas, geram ira, né, em relação ao estado, né, desse processo. Um processo que é muito importante nesse processo contínuo de cicatrização, porque uma cicatriz, alguma coisa foi ceifada. Tem pessoas que ficam de luto para o resto da vida. Eu acho que o luto, eu brinco muito com uma coisa dizendo o seguinte: a dor é um fato, o sofrimento é opcional. Agora é a hora de doer, de chorar, de doer e sofrer. O que é o sofrimento? É quando você, daqui a algum tempo, continua relembrando aquilo lá, não com amor. Né? Você não lembra daquela pessoa que você teve por um tempo na sua vida, você lembra com nostalgia e tristeza. Mas se não tivesse acontecido, essas pessoas que estão agora, não existe o que a gente possa, em sã consciência, falar para elas: olha, é mais ou menos o seguinte: respira, o dia vai acabar, amanhã vai continuar outro dia. Depois vai terminar, é um dia após o outro. Vai terminar o dia, vai continuar outro dia. O tempo de cada um, Marise, é a coisa mais relativa possível. Sim. Né? Hoje, pela dimensão da coisa, talvez a maior parte das pessoas ainda esteja naquela fase assim de descrença, de achando que é uma coisa terrível, que vai mudar, o que a pessoa vai entrar pela porta. Entendeu? É um pesadelo que é uma coisa. Porque é um pesadelo. Como eu disse, demora para assimilar, não acredita. Demora para assimilar. Não acredita que aconteceu. Demora para assimilar. Aí começa uma fase perigosa, que é da culpa. Por que eu deixei ir? Por que eu deixei minha filha? É da cobrança. Né? Mas é a culpa que a pessoa passa a infligir para ela mesma. Porque o pai falou... Bem, aí, o que é muito comum, eu estava comentando quando estava vindo para cá, esse momento é o momento de unir famílias e separar famílias. Sim. Porque se você, nessa hora, eu falar: a culpa é sua, Marise, né? Nossa filha, a culpa é sua. Mas eles ficam se culpando porque o mundo quer respostas, principalmente os familiares. O mundo quer resposta, mas essa resposta muitas vezes não existe. Qual foi o grande erro? E às vezes demora para acontecer ali, a pessoa fica se remoendo. Saber a verdade, saber o que aconteceu, vai trazer quem o homem de volta? Não vai. Então, se as famílias não se unirem no eixo do amor, do casal, sabe? Porque é muito complicado, porque se um pai começa a falar: poxa, por que você deixou esse menino assim? Se começar esse tipo de diálogo, entendeu? Essa é uma hora de perdão. Sim. É uma hora de perdão. De se perdoar. De se perdoar aquela a pessoa, consequência da vida. A pessoa que foi: eu queria ir, porque queria ir, porque queria ir, porque queria ir, porque queria ir. E jovem é jovem. Sim. A gente já foi muito. Sabe, a gente vai porque vai. Você tem uma dica, assim, essencial? Eu sei que é difícil, como você falou, como um profissional, é difícil de falar alguma coisa nesse momento para todos os familiares lá no Rio Grande do Sul. Mas uma dica essencial, um ponto-chave para a pessoa conseguir superar isso? Eu diria o seguinte: eu acredito que a gente pensar nessa pessoa que a gente perdeu com amor, no começo vai ser muito doloroso, porque ela não está mais. Porque a dor é de quem fica, Marisa. Sim. O que foi. Né? A dor é de quem fica. Quem vai sentir a saudade, entrar no quarto, ver a roupa, lembrar num evento festivo da família que fulano ou fulana, que ele ou ela fazia de um jeito, é quem fica. Então, nessa hora, ter uma crença, acreditar em Deus, poder se apegar à fé é fantástico. Poder se apegar ao amor da família, a compreensão de que coisas ruins acontecem infelizmente, né? E a gente precisa sobreviver, porque restaram outras pessoas da família. Né? Precisa continuar. Né? Mas a forma que eu consigo traduzir para você é o seguinte: se a gente está vivo, alguma coisa a gente tem para fazer. É que as pessoas querem um porquê que não existe a resposta, porque não existe resposta que a gente possa dar para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um avô, para uma avó, para um amigo, para um namorado, para a namorada, que seja satisfatório.
Sim, né? Eu concordo com você. Então, o nosso momento é um momento de luto, é um momento de respeito, é um momento que, me perdoe, a gente estava conversando sobre isso, a gente tem que entender que a vida vai continuar, mas agora é um momento de dor, é um momento de... eu muitas vezes, num pronto-socorro, para um pai ou para uma mãe que houve um acidente, por exemplo, cheguei e falei, olha, lembra da mensagem, lembra do rostinho da pessoa quando ela estava viva e tal, mas a falta desse ritual de perceber a pessoa, que ela não está ali mais, da morte, do velar, ela faz falta. Sim. Então, eu diria para você, eu acho que a fé é fundamental, eu acho que a gente se pegar ao amor, né, o amor do casal, ao amor da família, ao tempo que a gente teve essa pessoa com a gente, porque não vai voltar. Então, o que a gente tem que ter agora é a capacidade de conseguir terminar um dia, terminar outro dia, um dia após o outro. Jô Furlan, médico e treinador comportamental aqui no Revista da Cidade, quero agradecer muito a sua participação. O prazer foi meu. De verdade, obrigada. Eu vou passar seu contato, que é www.drjofurlan.com.br www.drjofurlan.com.br. Muito obrigada. Não tenho o que falar nesse momento, a não ser ter fé. A todas as pessoas, obrigada. Que a gente continue. Obrigada, doutor. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.